Meninas e meninas, tudo bem? Então, hoje no dia 12 de maio, eu não sei quando esse vídeo vai ao ar, mas saibam que eu estou gravando no dia 12 de maio. Eu postei lá no blog o resultado do sorteio e junto com o resultado eu postei uma pergunta querendo saber se vocês gostariam de um diário operatório. Para quem não sabe, eu vou fazer uma cirurgia de redução de seio. Eu não sei se eu comentei no vídeo de despedida. Eu acho que eu não comentei, que eu falei que eu não ia expor essa situação e que eu não ia entrar em detalhes. Mas eu resolvi entrar sim em detalhes com vocês, porque vocês são os meus amigos online, são os meus amigos virtuais. E eu achei a ideia super legal de fazer um diário operatório junto com vocês, postar com vocês, compartilhar o meu momento, compartilhar minha experiência. E aí eu vou entrar em detalhes sim. Eu vou fazer uma cirurgia de redução de seio. E dentro desse diário eu vou contando pra vocês. Primeiro eu vou contar por que eu vou fazer e a minha história, né? Que juntas dá o porquê. E vou contando pra vocês durante esse diário toda a minha experiência. O que eu tenho que fazer, como vai funcionar, minha recuperação. Todo dia eu vou conversando com vocês. Todo dia não, todo dia que eu postar o diário. Então, o primeiro é esse, e eu espero muito que vocês gostem. Então, pra quem gosta desse tipo de vídeo, pra quem está curioso pra saber, vamos lá me acompanhar. Então, pessoas, eu resolvi fazer essa cirurgia de redução de seio há mais ou menos um ano atrás, por aí, ou um ano atrás, mais ou menos. E eu vou contar pra vocês por quê. Quando eu tinha 13 anos, os meus hormônios se rebelaram dentro do meu corpo. E aí eles decidiram que o meu peito seria exageradamente grande. Brincadeira. Brincadeira, gente. Não. Quando eu tinha 13 anos, os meus seios começaram a crescer, assim, muito rápido. Literalmente de uma hora pra outra. Quando eu tinha 12, eu não tinha nada. E quando eu acordei com 13 anos, o meu peito começou a crescer, assim, descontroladamente. E aquilo começou a me incomodar muito. Por quê? Uma criança com 13 anos, vendo todas as amiguinhas com tudo certinho, com aquele corpinho bonitinho e tal, todo mundo crescendo, todo mundo evoluindo, todo mundo com aquele corpo normal. E eu olhar pra mim mesma e pensar, gente, por quê? Por que eu? Por que esse peito tão grande? Então aquilo me incomodava demais, o peso era muito grande, o peso é muito grande, porque eu ainda não fiz a cirurgia, mas o peso é muito grande, eu tinha que começar a comprar sutiãs 44, que não é uma coisa normal para quem tem 13 anos. Quem tem 13 anos, mais ou menos, veste 42 no máximo. Eu já tava no 44, assim, mais ou menos, 45, digamos assim. Eu já tava usando 45, o meu peito não era, sabe, não era uma coisa que pra mim não era uma coisa normal. Era uma coisa que eu pensava assim, cara, tem alguma coisa errada comigo. Então eu fui na ginecologista, fui em tudo isso e tal. Ela falou que era normal, porque os meus hormônios, né, tava naquela fase de puberdade e tudo mais. Ela falou que era normal e algumas pessoas o peito não cresce, mas aí o bumbum cresce. Em outras pessoas o peito cresce bastante. Em outras pessoas não cresce nada. Isso é normal, cada pessoa reage de uma forma nessa fase. E eu reagi dessa forma. Então, com 13 anos eu tava usando 44. Com 14 anos eu já tava usando 46. Com 15 e 16 anos eu tava usando 48. E agora, com 17, agora com 18, eu tô usando 50. 50, assim, que eu digo porque o meu sutiã ainda é 48. Porém, ele já está ficando pequeno pro meu peito. Ele já está pequeno pro meu peito. Ele já não abriga todo o seio. Então fica sobrando peito pra baixo, pra cima, pros lados, tudo. E isso me incomoda demais. A situação, assim, não é uma coisa agradável, não é uma situação que, nossa, eu posso conviver com isso. Não dá. Porque eu ainda sou muito nova, o meu peito, por ser muito pesado, ele já não fica mais
em pezinho, é aquela coisa da lei da gravidade, né? Quanto mais você envelhece, mais o peito cai. E assim, eu ainda sou nova pra isso acontecer comigo, eu não achei que é uma coisa agradável pra acontecer. E aí eu fui, com o passar do tempo, eu fui tendo essa ideia de fazer cirurgia de redução. Então, essa ideia surgiu no ano passado. Uma amiga minha ia fazer cirurgia de redução. Ela sofria do mesmo problema que eu. Ela tinha seios grandes também, isso incomodava ela. A coluna dela doía muito, assim como a minha dói. E aí ela foi fazer, se não me engano, foi em junho ou julho, alguma coisa assim. Aí ela foi fazer e ela, assim, foi me contando os detalhes e eu ficava super empolgada. Eu pensava, nossa, um dia eu vou fazer isso, que não sei o quê. E aí eu cheguei em casa e falei com minha mãe, mãe, eu quero fazer redução de seio porque me incomoda demais, minha coluna dói, eu não tô aguentando. E aí a minha mãe falou assim, não, vamos sim, a gente só vai esperar um tempinho, porque assim, fazer uma redução de seio não é uma coisa que você pode escolher. Ah, eu vou fazer amanhã. Não, não é assim, você tem que ter todo um preparo, você precisa juntar uma graninha, porque não é uma cirurgia barata, não é uma coisa que pronto, vou lá e fiz. Não é assim, você tem que juntar. E quando é assim, em relacionado à estética, falando de estética, quando é em relacionado à saúde, algum problema de saúde, aí sim você pode correr atrás de convênios que possam fazer por você, possam fazer de graça e tal. Mas no meu caso, além de saúde, envolve estética, então eu preferi fazer com um profissional bem experiente e tal. E aí eu tive que pagar por isso. Depois eu entro em detalhes com isso. E aí eu vou... E aí eu parei na parte que eu falava com a minha mãe. Então a gente vai fazer cirurgia, minha mãe, vamos. Só esperar um tempinho pra gente poder juntar um dinheiro, pra gente poder ter condições de fazer as coisas. Então, foi acontecendo. Quando foi em novembro do ano passado, eu tive um incômodo no seio direito, que eu tava deitada no colchão, no meu quarto, e aí eu senti um incômodo muito grande no meu seio, eu senti que tinha alguma coisa estranha, e quando eu apalpei o meu seio, eu senti um caroço bem grande, não era uma coisa normal. E aí eu senti que tinha um intruso no meu corpo. Eu falei, não, isso não é natural, tem alguma coisa errada. E aí eu falei com a minha mãe na mesma hora. Eu falei, mãe, eu tô com caroço no seio. Aí minha mãe, não, vamos atrás de uma ginecologista. Daí eu fui na ginecologista, ela também era mastologista. E aí ela fez aquele exame, né, que a ginecologista apalpa o seio, e ela falou pra mim que eu estava com um nódulo. E aí, eu fui na primeira ginecologista, e aí ela disse, olha, você tá com nódulo, ele tem algumas características boas que assim, podem, né, que tem características de um nódulo benigno, não é um nódulo maligno, ou seja, não é um câncer, então não tem o risco de ter uma coisa ruim dentro de mim, mas também não é uma coisa boa ter um caroço. Então ela foi, apalpou, chama fibroadenoma, o nódulo que eu tenho no meu seio. Ele está com mais ou menos 4,5 centímetros, quase 5 centímetros, porque eu acho que ele já deu uma crescidinha. E o que acontece? Esse nódulo, se você não fizer... Peraí, eu vou dar a explicação que a médica me deu. Quando o nódulo tem até 2,5 centímetros, você não precisa fazer cirurgia, você só vai acompanhar, acho que a cada 6 em 6 meses, por aí. Você vai acompanhar a cada 6 meses. Quando ele ultrapassa esse tamanho, aí sim ele precisa ser retirado. Então, o meu, por ter 4,5 centímetros, eu preciso tirar. Por quê? Ele assim, eu também não vou dizer que ele não pode virar uma coisa ruim, mas graças a Deus, se Deus quiser, não vai acontecer isso. Mas se eu deixar ele aqui, ele vai ocupar o tamanho do meu peito
porque ele vai crescendo. A quantidade de hormônio que eu tiver, se eu tiver, assim, se algum dia meus hormônios estourarem, ele vai continuar crescendo até tomar espaço. E aí eu vou ter que arrancar mesmo, tirar, né, todo o meu seio. Isso não é uma coisa legal. E aí ela falou, Isabela, você só vai fugir da cirurgia se você não voltar aqui. Porque se você vier no meu consultório ou de qualquer outro mastologista, eles vão te encaminhar para uma cirurgia, porque não pode ficar aí. É protocolo da medicina e tal, e aí é necessário que ele saia, que ele seja retirado. Então, mais um motivo para eu poder fazer a cirurgia. Então, o que acontece? Como eu já queria fazer a cirurgia de redução, eu não vou entrar 2 vezes na faca, né? Então, eu já entro uma vez só e aí eu faço 2 coisas, ou seja, uma machadada... Gente, eu esqueci o ditado, mas é esse negócio do coelho. Então, aí eu fui e falei, e a gente foi atrás da ginecologista, de outro ginecologista, e ela foi e falou, olha, eu vou te mandar fazer alguns exames, tá? Eu tive que fazer alguns exames, esses exames que qualquer mastologista pede pra quando você tem, né, esse tipo de problema. E aí, tá, fiz todos os exames, levei pra ela foi e falou que tava tudo normal, que eu teria mesmo que fazer cirurgia. Então, fui no cirurgião plástico, e aí lá nós resolvemos isso e tal. Eu comentei, ele falou assim, não, tudo bem, só que vou precisar que a médica esteja junto comigo na sala de cirurgia, no centro cirúrgico, porque ela vai fazer a retirada do nódulo. E aí, quando ela me der o ok, eu vou fazer a redução do seu seio. Falei, tudo bem. Então, foi assim que aconteceu. Foi por isso que eu resolvi fazer essa cirurgia. Então, eu vou ter que fazer, assim, não o mais rápido possível, já tá combinado. A data ainda não é certa, porque eu preciso estar com todos os meus exames feitos. E eu ainda estou na metade dos meus exames. Então, quando tiver todos os meus exames prontinhos, é só eu levar, a médica vai me dar a autorização do meu convênio, eu vou levar para o hospital, eles vão autorizar a minha cirurgia, e aí sim eu vou fazer a cirurgia, e aí sim eu vou marcar a data certinha. Então é isso, foi tudo isso que aconteceu. Eu não sei se vocês querem que eu fale mais alguma coisa. Se tiver faltando alguma coisa, se vocês tiverem dúvida de alguma coisa... preço, eu acho que não é bom eu falar, é uma coisa que varia de lugar para lugar. Médico também é uma coisa que varia, não é uma coisa assim, vai nesse que ele é bom. Eu não posso indicar uma pessoa e tal. Esse eu confio, eu resolvi fazer nele, porque eu já vi 2 cirurgias, ele fez na minha amiga e fez na minha tia, então eu gostei bastante do resultado. Mas eu não vou indicar, não acho isso uma atitude assim, certa. Mas, então é isso, esse foi o primeiro diário. Eu espero muito que vocês gostem desse pequeno diário, dessa pequena rotina pré e pós-operatória. Eu vou pensar ainda o que eu faço. Então, meninos, não sei, vou resolver. E aí vocês vão acompanhando a cada diário que eu for fazer. Bom, o que eu tive que fazer de exame, além dos relacionados ao nódulo, que eu não vou expor, que também não é uma coisa assim que eu queira... Esse diário não é por causa do nódulo, e sim por causa da redução de seio. Então, assim, pra redução eu tive que fazer exame de sangue, fazer aquela coleta do exame de sangue, daí ela dá um corte, faz um cortezinho na orelha pra poder fazer o exame de coagulação do sangue pra ver se tá tudo normal. Tem que fazer exame de urina e o risco cirúrgico, que é com cardiologista. Então, ele vai mandar alguns exames, eu acho que eu vou fazer eletro, aquelas coisas normais que a cardiologista pede para saber se você está, né, apta a fazer uma cirurgia. Então, foi isso que eu fiz. Eu espero muito que vocês gostem desse diário e um beijo e até o próximo.